Derine Prosa está de volta e estamos conversando com o doutor Elinaldo Leal. Doutor Elinaldo, eu lhe perguntei ainda há pouco se o detector de mentira, aquilo funciona, tem veracidade naquilo, ou se aquilo é enganação. Na realidade tem sim. Como eu ia falando há pouco, quando as pessoas mentem, as pessoas alteram o seu funcionamento fisiológico, né, psicofisiológico. Por quê? Porque você consegue mentir com gestos, com palavras, mas as suas crenças fundamentais elas estão intactas. Ou seja, sua autoconsciência os princípios éticos que você aprendeu ao longo da vida, eles vão continuar regendo você. Nenhum mentiroso, seja um mentiroso intencional, com o objetivo de obter vantagens pessoais ou grupais em detrimento de outros grupos, seja o mentiroso folclórico, aquele mentiroso que busca apenas chamar a atenção para si, como é aquele mentiroso engraçado em festa, como tem aqueles indivíduos que quando bebe um pouco mais... Fica rico? Fica rico, perde o senso crítico, né? Eu já fiquei rico algumas vezes, depois eu deixei. Isso é normal, a bebida ela inibe um pouco a área do cérebro chamado córtex pré-frontal, as pessoas perdem um pouco a filtragem social e começam a falar um pouco mais do que deveria, né? Então esse aí não a gente diria assim que aquele mentiroso que se classifica com aquelas mentiras que não causam danos. Mas quando as mentiras causam danos, e à medida que ela vai causando mais danos, as pessoas vão se alterando fisicamente. Existe a questão da condutividade da pele, que aumenta, a pessoa começa a ter a sudorese, vai suar um pouco mais, o batimento cardíaco altera. A pele humana é muito sensível a alterações psicofisiológicas, então quando o indivíduo mente, a pele altera. Só que tem mecanismos, ou tem aparelhos que detectam essas alterações. E tem o batimento cardíaco, né? Tem a respiração, tem uma série de outras alterações que são utilizadas nesse aparelho que se chama polígrafo. O polígrafo é muito usado, por exemplo, nos Estados Unidos é muito usado, mas ele não é conclusivo, porque existe uma margem de erros. Então, como ele é usado muito nas questões relacionadas com a justiça, ele serve como um dos elementos que vai compor uma investigação. Então, aquele polígrafo, ele de fato, ele existe, ele funciona, né? E ele é um elemento forte nas investigações, na detecção de mentiras. Mas o psicólogo não poderia, por exemplo, na área judiciária, substituir um aparelho desse, não o psicólogo dizendo, não, doutor, esse camarada está mentindo. Existe a psicoterapia, aliás, desculpa, a psicologia comportamental, jurídica, o criminal, é muito utilizada nos Estados Unidos. No Brasil isso está crescendo, já está sendo bem utilizado. Que o parecer do perfil, por exemplo, o perfil psicológico de um criminoso, baseado no parecer de um psicólogo, ele vai se juntar com outros elementos para se configurar uma peça criminal importante, uma peça judiciária importante. Então, o psicólogo ele pode dar um parecer baseado no comportamento do indivíduo e mostrar se ele está seguindo uma linha de realidade. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta curiosa. A mulher é psicóloga e o marido dá uma pulada de cerca. Quando chega, ela olha assim, esse cara está mentindo. Existe como esse cara enganar a mulher que ela é psicóloga? Existem alguns comportamentos profissionais, né, na psicologia que a gente começa a se isentar de analisar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acredito que a esposa, para o bem da família e ela talvez... Faz de conta que acredita. Na verdade, eu acho que o problema estaria muito mais além de que uma mentira. Quando o cara precisa pular uma cerca, certamente já tem muitas outras coisas a ser consideradas. Mas eu diria que há uma possibilidade maior da psicóloga perceber, sim, se o indivíduo está mentindo, porque ela está lidando o tempo todo com pessoas e com comportamentos, né, das mais variadas nuances. Existe a boa mentira e a mentira má. Qual seria a outra? Ou a psicologia não se preocupa em definir a boa ou a má mentira? Vamos considerar a mentira como um comportamento, né, e um comportamento humano previsível. Não existe ser humano que não minta. O Papa mente? O Papa certamente já deve ter mentido. Eu não posso estar afirmando aqui, posso estar cometendo um grande pecado, mas como ser humano, ao longo da história de vida dele, eu diria para você que ele deve reduzir ao máximo a possibilidade de mentiras. Porque as pessoas que vivem em ambientes mais formais e com um grau elevado de responsabilidade têm a obrigação ética e moral de não mentir em assuntos que envolvem coletividades, que envolvem pessoas. No entanto, como ser humano, ele pode ter cometido, porque o próprio Santo Agostinho, ele falou que existem mentiras que são para o bem das pessoas, né? E o Santo Agostinho é um dos grandes, de umas grandes figuras da Igreja Católica, e ele mentia, ou pelo menos ele defendeu o fato de que
A mentira pode ser utilizada em benefício do bem-estar social, mas elas têm que ter consequências boas de fato e reconhecidamente boas. Tem um filme chamado A Vida é Bela, que é um filme que ganhou Oscar, inclusive concorreu com um filme brasileiro que foi Central do Brasil, em que o pai, ele passa todo o período do filme, ou daquela história mostrada ali, tentando mostrar ao filho uma realidade diferente. A guerra, ele mostrou ao filho a guerra como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo diferente, porque se o filho entendesse que aquilo ali era uma guerra de fato, poderia não sobreviver e se desesperar. É tanto que ele salva o filho, embora ele não se salve, baseado numa realidade diferente que ele mostrou. Então, algumas vezes, por exemplo, se você chega para uma pessoa que não tem uma estrutura emocional adequada e você fala sobre um quadro de uma doença muito forte, essa pessoa pode entrar num estado depressivo em que vai enfraquecer mais ainda seu sistema imunológico e causar danos ainda mais sérios. Então, acredito que na hora de se abordar uma verdade, é preciso que se aborde adequado à capacidade emocional da pessoa de receber. Por exemplo, chegar para uma criança de 6 anos e contar todos os conflitos que estão acontecendo entre os pais. Não, nós temos que ser verdadeiros. O que é verdade nesse caso? Eu acho que existe um valor maior do que chegar para uma criança que não tem estrutura psicológica para suportar e falar de coisas que ela nem vai compreender e traumatiza essa criança. Então, nesse caso aqui, nós não estamos falando de mentira no sentido direto, de desvirtuar a realidade, mas de passar informações adequadas ao estado emocional daquela pessoa naquela hora. E nesse caso, a mentira poderia ser aceita. Então, é possível e às vezes até necessário, na boa educação do filho, uma dosezinha de mentira, ou não? Eu acredito que é necessário, em alguns momentos, você apresentar a verdade adequada à capacidade de compreensão da criança. Assuntos como relacionados à vida e à morte, a céu e inferno, são assuntos que permeiam a educação por conta da religiosidade, ou mesmo ligado à sexualidade. Então não dá para você chegar para uma criança e falar da sexualidade genital como forma de reprodução sem a criança ter estrutura para isso. Então, nesse sentido, sim, você pode ir apresentando a verdade à criança de acordo com a capacidade dela de entender. O Papai Noel é uma boa ou uma má mentira? Eu acho que é uma boa. Para o rico, para o pobre não tem Papai Noel. Como é que faz? Eu acho que pode ter um Papai Noel para o velhinho pobre também. Sacana, viu? Porque eu já fui numas casas que ele não vai de jeito nenhum, é pobre demais. Mas aí o pai pode embarcar e dar um presentinho mais simples. Eu acho que é bom. Hoje em dia dá para ser Papai Noel para o pobre e para o rico, sim, com certeza. Agora, por que é bom? Porque a criança tem uma fase do desenvolvimento que a fantasia é importante para ela. Ah, tem isso? Tem. Tem as crianças que criam um amigo imaginário. Que é aquela criança que eles brincam. O amigo que ele queria ter. Exatamente. Aquele amigo que ele conversa, que ele brinca, que você chega... E o cara não existe. Não existe. Mas aquilo ali faz com que a criança possa interagir com as suas cognições ou o desenvolvimento do seu universo cognitivo e emocional, faz com que ela consiga elaborar melhor os impactos do dia e faz com que ela treine a interação social futura. Além de lidar de forma peculiar com as questões emocionais para a idade, e só ela sabe fazer aquilo. Então, o Papai Noel, como a história, os contos de fadas, né, isso não é pernicioso, de forma alguma. Agora, na hora que a criança começar a entender e começar a perguntar, aí você vai dizer. E a criança ela vai passar por essa perda, né, do Papai Noel, das fantasias infantis, que é necessário, e elaborar depois um raciocínio mais concreto, aliás, mais hipotético dedutivo, que seria a técnica, quando chega lá na idade da adolescência. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre já que estamos falando de mentira, dos contos de fada na formação da criança e da pessoa. Daqui a pouco a gente volta.